Olá a todos, agora são 17 horas e 37 minutos do dia 24 de janeiro de 2022. Eu quero nesse áudio aqui contar 3 fatos, que aconteceram recentemente. 2 deles, aconteceram recentemente e um é um pouco mais antigo, Mas como eu tenho demorado muito, para poder dar continuidade a esse trabalho meu, de poder gravar áudios, para vocês, principalmente aqui da lista de transmissão, é que, como todos já sabem, eu tenho uma vida muito corrida, Eu também tenho meu trabalho, eu tenho a minha dedicação profissional e, acima de todas as coisas, a minha dedicação a esses homens e mulheres das estrelas a quem eu conheço face a face, Em abril, provavelmente lá para o dia 8 de abril, se até lá não for sinalizado a nossa ida, para uma das minhas propriedades, eu vou me reunir na casa do Edson de Carvalho, em Fortaleza, Ceará. Ele está querendo promover um encontro lá, com pessoas que me ouvem, mas não faz parte da lista de transmissão. E aquelas pessoas lá de Fortaleza, que me ouvem, se quiser me conhecer, aí nas vésperas, com autorização do Edson, porque a casa é dele, eu darei as coordenadas para vocês. Se o encontro da fazenda vir antes de abril, que é o que eu estou querendo, para mim pôr um basta, em tudo isso, e fazer também com que cada um de vocês siga o rumo de vocês, O encontro será adiado de abril para julho. Aí eu converso com o Edson direitinho. Eu quero pedir aí a todos aí desculpas pela minha ausência, mas é que todo começo de ano é muita empresa que entra em contato comigo, é muito relatório que eu tenho para fechar. Então, fica um pouco complicado, E fora algumas outras coisas à parte que eu tenho para resolver, então fica muito puxado para mim. Porque, como eu falei para vocês que me ouvem, você que me ouve, eu tenho uma grande responsabilidade ao falar, Porque eu não tenho o direito de mudar a maneira que você vê a vida, eu não tenho o direito de exigir que você acredite em alguma coisa, eu não tenho direito de poder inventar algo dizendo que vai ser um grande sucesso na sua vida, porque senão eu estaria mentindo para você. O que eu faço aqui é contar a minha experiência de vida e vivida há esses 14 anos na presença desses homens e mulheres do espaço, dando início então no dia 20 de agosto de 2007, Se você quiser acreditar, bem; se você não quiser acreditar, não tem problema. Para mim não faz diferença nenhuma, como eu já deixei já dito por dito em várias vezes nos meus áudios pelo meu canal, e veio também deixando ao longo dos anos nesses áudios feitos para a lista de transmissão. Então, se você vai ter acesso, fique você sabendo isso, ok? E ao contrário daquilo que você, já deve ter encontrado aí na vida fora, você não vai me ver vendendo nada para te iludir, você não vai me ver pedir o seu dinheiro, tá?
Você não vai me ver ludibriando o teu pensamento, mas você vai me ver eu incentivando a você a ajudar o próximo e mostrando a necessidade de alguns para que o coletivo faça acontecer o milagre na vida da pessoa, tá? Para mim, ninguém pode dar nada, nem dinheiro, nem presente, nem nada do tipo. A única coisa que eu posso receber é algo que eu puder compartilhar. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que alguém me dê uma camisa e eu puder compartilhar essa camisa, então eu poderei receber. Mas se eu não puder compartilhar, eu não posso receber nada de absolutamente ninguém, tá? Porque ainda tem gente querendo me presentear com livros, me presentear com joias, bijuterias, e outras coisas mais, né? Então não posso e não insistam porque eu não posso e não vou receber, beleza? E ao invés de dar para mim o presente que você quer dar, converta ele em dinheiro e compre quantas cestas básicas der e doe para um asilo, para uma clínica de recuperação para drogados, né? Para uma creche, que você vai se sentir bem melhor. Isso aí eu te garanto. Bom, na lista de transmissão, eu tenho percebido, né, que algumas pessoas têm me perguntado o porquê que eu sempre mencionei, né, o medo, né, da minha mãe, Tânia, em relação a esses homens e mulheres do espaço, né? Porque o pavor dela. E devido àquele áudio lá que a minha avó de 96 anos de idade gravou para vocês, da experiência dela na casa dela, vendo a máquina inteligente, né? Que em outras palavras é uma nave espacial, e ela narrando ali com toda a simplicidade que ela tem, como é que ela viu e como é que ela entende que seja, né? Esses homens e mulheres do espaço. Todos vocês aqui da lista de transmissão ficaram admirados, né, com o áudio dela, ela contando, né, a rampa descendo da nave, por que eles são feios, né, daquele jeito. E esse áudio está autorizado pelo Rodolfo, né, a colocar lá no canal dele, junto com esse áudio, se assim ele quiser. O pânico da minha mãe, porque cada ser humano, ele age de um jeito, né? E não é fácil para o ser humano ver aquilo que do qual ele não tem costume. Se fosse só Agnachete, Mazaziel, Zamaniel, Mereconoabe, Arnetoliel, Atilio, Aca e mais uns 10 que viesse, né, ao meu encontro em uma das minhas propriedades, ou no sítio da minha mãe, ou em qualquer lugar que coubesse eles, fisicamente falando, não energeticamente falando, tá? Porque é impossível, mas fisicamente. Um exemplo, se o pé direito da sala da minha mãe fosse de 5 metros, poderia receber confortavelmente a guinachete dentro da casa dela, né? Então, se fosse só essas pessoas, né? A pessoa em si, ela se familiariza com a situação, porque já cria um costume. Mas como cada dia é uma pessoa diferente que vem ao meu encontro, e é muito raro a mesma pessoa voltar, quando volta é porque tem um outro tipo de propósito, né? Ou porque vai me levar para um sistema solar, ou porque vai me levar para uma reunião. Mas independente disso, a minha mãe, coitada, ela tem muito medo. Não só ela, como o meu padrasto também. Certo? E
respondendo aqui de novo, né, a pergunta de algumas pessoas, a minha mãe sim já viu a Guinachete uma única vez, né? Ela não suportou a beleza de Aguinachete nem a presença dela. Ela desmaiou e eu tive que amparar minha mãe no braço, minha mãe biológica, tá? E nesse dia, só com a presença de Aguinachete, a sequela que ela tinha de um AVC que ela tinha sofrido alguns anos atrás foi totalmente corrigida. Então, daquele dia em diante, mais anterior a esse dia, a minha mãe já tinha muito medo. Depois de Aguinachete, né, ela sentiu mais medo ainda, porque foi uma experiência única que ela teve e que ela não conseguiu digerir até os dias de hoje. Vou dar aqui para vocês o exemplo de um fato que aconteceu, que eu já reportei inclusive para algumas pessoas, que foi no último dia 11 de janeiro agora de 2022, né? Eu estava na minha casa, minha mãe, ela estava saindo de Curvelo para Capim Branco, e ela perguntou se eu estava no sítio dela, né? Lembrando que esse áudio aqui, nesse exato momento, eu estou gravando na casinha que eu comprei há um tempo atrás para receber vocês. E, poxa, ela entrou em contato comigo e perguntou, né, se eu estava na minha casa ou na casa dela. Eu disse que eu estava na minha casa, né? E ela pediu que eu descesse para a casa dela, no Serra Azul, em Mateus Leme, porque ela queria conversar comigo, ela queria tratar alguns assuntos, né, da minha avó, dos irmãos dela, coisa de família. Ela chegou na casa dela para mim descer da Vila da Serra, em Nova Lima, para Mateus Leme é muito rápido, né? Então eu peguei meu carro, desci, cheguei na casa dela, ela já estava fazendo janta, e ela estava fazendo um arroz com couve, né? E torresmos para ela e para o meu padrasto. E para mim ela estava fazendo arroz, couve, feijão e vinagrete, né? Que eu sou apaixonado com vinagrete. Se você quer me agradar, é você fazer para mim arroz com alho e vinagrete. Para mim é a melhor comida que existe. Mas a vinagrete eu gosto de tomate, pimentão, cebola, né? E minha boca tem enche d'água, credo. Mas enfim, é o que eu gosto, né? Então, eu cheguei na casa da minha mãe no dia 11, era por volta ali das 14 horas, e ali ela começou a conversar comigo, contar os fatos da minha avó, que minha avó não para mais de falar nesses homens e mulheres do espaço, e que ela está impressionada, né, com o que ela viu por duas vezes, né? A primeira vez eu contei, porque foi o que ela me contou, e depois houve mais visitas, né? Diretamente para minha avó. E em uma dessas visitas, que foi essa última, que minha avó reportou em áudio, que eu fiquei, por sinal, muito feliz e compartilhei com todos vocês aqui da lista de transmissão, ela ficou impressionada com o tamanho, né, do objeto discoide, como que foi a forma do desembarque desses homens do espaço, né? E por que aqueles homens do espaço não eram todos iguais, né? Eram diferentes uns dos outros. E diz a minha mãe, né, que ela fica querendo ver esses homens e mulheres do espaço agora a todo momento, né? Ativou alguma coisa dentro dela. Então ela, toda hora, tanto lá na casa dela em Capim Branco, como na casa dela em Curvelo, ela fica muito... Na casa de Curvelo não tem pomar e nem jardim, né? Mas na casa de Capim Branco, sim. Tem pomar, tem horta, tem tudo, e é bem grande. É 500 metros quadrados de área de lazer, né? E a casa em si tem 176 metros quadrados de área construída, a área.
E ela toda hora, ela fica no quintal esperando esses homens vir. E minha mãe, ela disse para mim que eles têm vindo e têm conversado muito, né, com a minha avó. E minha avó está a cada dia mais se apaixonando, né, por esses homens e mulheres do espaço. Lembrando que ela nunca me perguntou nada sobre eles, volto aqui a afirmar, mas depois que ela me contou o fato da bisavó dela, né, que é a minha tataravó, e a avó dela, que é minha bisavó, e a minha avó, que é a mãe dela, né, tem acontecido que a energia da consciência da minha avó, ela se despertou de tal forma que agora ela ignora totalmente todos os filhos dela, né? E só tem assunto agora para esses homens e mulheres do espaço. Eu separei uma fotografia, tá? Desenhada que não é de minha autoria. Eu demorei aproximadamente uns 30 minutos para achar ela na internet. Eu vou compartilhar com vocês. Depois, quando o nosso desenhista ele estiver um pouco mais desocupado, eu estive conversando com ele há quase 2 semanas atrás, e ele combinou comigo que quando ele estiver um pouquinho folgado, ele vai desenhar alguns desenhos que eu estou precisando. E esse desenho vai ser um que ele vai incluir. É lógico que será feito algumas mudanças, né? Porque esse desenho ele apenas traz uma alusão de 90% acerca desta tipologia que tem visitado minha avó com frequência. E eu quero fazer esse desenho e colocar num quadro e presentear minha avó. E aí, evidentemente, eu compartilho com todos vocês. Então, a minha mãe, ela tem reportado essas coisas, né? E minha mãe tem ficado muito preocupada. Então, no último dia 11, às 14 horas, quando eu estava lá na casa dela, no Serra Azul, e ela estava lá já preparando para fazer a janta, né? Porque ela gosta de fazer a janta dela bem cedo. Ela trazendo para mim esses assuntos, a gente também conversando assuntos, né, da família. Quando foi ali por volta das 16 horas, aproximadamente, a minha mãe, ela foi jantar, porque eles não tinham almoçado ainda, né? Então, não vou nem considerar como almoço, né? Uma janta mesmo. Era por volta ali das 16 horas. E assim, na casa da minha mãe, para quem eu já mostrei, todo mundo viu uma sala de televisão, uma sala de jantar, uma sala de visita, né, para você conversar. E nesse dia nós estávamos nessa sala, né, almoçando ali, o almoço janta, né, com o prato na mão mesmo. A gente não foi à mesa, né, a gente estava com o prato na mão mesmo, sentado no sofá. Eu estava de costa para a porta, porque essa sala tem um sofá conjugado de canto de parede de fora a fora. E o meu padrasto sentado 1 metro da minha mãe de frente para mim, eu de frente para minha mãe e de costa para a porta, né? E aí começa aqueles ruídos fortes e começa aqueles flashes, bem forte mesmo. Mas é um flash assim que é complicado de poder trazer assim um comparativo para vocês, mas eu vou tentar. Imagine você no escuro e o céu carregado, né? E no céu surgir relâmpagos e clarear todo aquele ambiente da sua casa escuro por alguns momentos. Só que isso aconteceu de dia. Era às 16 horas, né? 16 horas e meia, por aí. E aquele barulho ensurdecedor, né? Da rotação dessa parte da aeronave, né? Que é essa máquina inteligente. Quando a minha mãe olha para mim, ela fica branca. Ela já é branca, ela ficou mais branca ainda e começou a fazer ânsia de vômito. E veio aquele cheiro assim de amônia, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês aqui, ó.
Imagina você adulto se embebedar bastante e você urinar por várias vezes na sua roupa e ela secar, e você urinar e ela secar. Não vai dar aquele cheiro ruim, aquele cheiro forte? Lembra muito esse cheiro, sabe? Por que isso, Carlos? Por causa da radioatividade do espaço impregnado na fuselagem da máquina inteligente. Não é o ser em si que cheira isso, mas quando a nave chega, aquele ambiente ali, ele é tomado por esse tipo de molécula, né? Com esse odor, porque a nave ali ela está se rearranjando no seu eixo principal e dissipando essa matéria radioativa, tragando para dentro de si, né? Para que isso não apresente uma letalidade à pessoa visitada por esses seres, né? Então, as partículas no ar, quando se explodem, principalmente ali por causa da rotação das bordas, né, do objeto discoide, ele faz com que isso fique estourando, essas moléculas fiquem estourando no ar. E até compensar isso demora para que o cheiro afaste, né? E quase sempre é assim. Quase sempre é assim, né? Principalmente quando eles passam após a nossa atmosfera e se apresenta de uma única vez onde eles querem chegar. Quando eles entram aqui e eles precisam ir em alguma base intraterrena ou dentro de uma base marítima, ou eles ficam pairados, né, no ar, invisíveis, aquele cheiro se dissipa. Então, às vezes, eles chegam na sua visita final e não tem ali aquele cheiro, porque já foi dissipado, essas moléculas já foram dissipadas, né? Então, o grau de radioatividade, ele já empobreceu. Mas quando é de uma vez assim, causa ânsia de vômito, né? Que foi o que aconteceu com a minha mãe. E ela não teve só ânsia de vômito, né? Ela vomitou. Vomitou totalmente a comida que ela estava comendo. Não conseguiu largar o prato. O meu padrasto, ele ficou tremendo muito, né? De modo que o garfo dele ficou batendo no prato e o barulho ensurdecedor. Eu senti um pouco de enjoo também, meu estômago também embrulhou, mas eu estava terminando de comer. Mas quando eu olho para minha retaguarda, para me ver quem é que estava ali, eu vejo, né, aquele homem do espaço, magro, com os braços bem compridos, 7 dedos nas mãos, bem compridos mesmos, bem magro, tá? A cabeça bem grande, os olhos bem amendoados e negros. A cor da pele dele é aquele verde abacate, com algumas manchas assim laranja. E o olho dele é tão grande, mas tão grande, que cada lado do olho dele, dessa parte aqui do globo ocular, por mais que estivesse com aquela proteção, com aquela lente, né, para proteger da claridade aqui do nosso sol, cada olho espaçado era uns 20 centímetros. Para você ver, né? Você pega uma régua e marca 20 centímetros o tamanho do olho. Ele é como se fosse a cópia exata de um cinza, né, de um grey. Mas não é dessa linhagem. Mas parece, mas não é. A diferença é que por cima da cabeça dele é um pouco achatada, tá? Então, você olha o pescoço dele, você vê que tem algumas ligas de músculo semelhante ao bíceps e o tríceps do braço humano, do antebraço humano, né? E você vê que esses músculos é que dá sustentabilidade, né, ao tamanho da parte óssea do crânio deles, dessa raça em si, tá? E quando eu olhava para o olho dele, aquele olho negro, amendoado, né, aquela coisa assustadora, eu via através da lente dele tanto o meu padrasto quanto a minha mãe tremendo. Eu coloquei o prato em cima do sofá, fui para fora, passei por ele, ele ainda ficou olhando, encarando, né? A minha mãe encarando o meu padrasto, aquele cheiro
absurdo. A gata, né, a Tiquinha, a Safadinha e uns outros gatos que tem na propriedade lá, correram e começaram a fazer ânsia de vômito também, como se eles estivessem intoxicados por algum momento. Eu fui para a varanda, da varanda eu fiquei observando a nave. A nave em si, ela tem 15 metros de circunferência. E a altura do eixo dela, base e superfície, você tem aí um distanciamento de 8 metros no seu eixo. E essa parte central equivale a 6 metros quadrados. Tá? Então vou tentar aqui da melhor maneira possível descrever essa nave para você, tá? Então imagine esse eixo central, que é a base de comando, do ponto 0 ao ponto 1, que seria o teto. Você olhando ela ali na vertical, você vai ter 8 metros de altura. De largura, entre os pontos, você vai ter 6 metros de circunferência. Você tem uma base menor por fora, com 5 metros e meio de circunferência, tá? Que não é fixo, é um ponto de um eixo manejável, que eu vou explicar para vocês aqui como funciona. E a borda para o lado de fora, entre o espaçamento dessa parte A para o ponto B, você tem uma distância de 4,5 metros de borda até a fixação do eixo central na vertical, 8 metros por 6 metros de circunferência, tá? Então você vê aquela base girando, tá? Muitos podem rir aí, mas eu vou tentar simular o barulho aqui para vocês entenderem. Que a maioria fica encantada com a forma da definição que eu dou, né? Então, para agradar essas pessoas aí, eu vou tentar aqui imitar a nave. Então, vamos lá. A nave em si, quando ela chegou, o eixo dela central ele fica parado, tá? A borda dela é que gira. Só que a rampa estava aberta. Aí você pergunta, Carlos, como a rampa pode estar aberta e o eixo dela vou colocar eixo V1 como o eixo vetor de sustentação de rotação, que é a borda. Então o V1 é a borda, o V2 é o eixo fixo. A rampa estava aberta, ficou aberta o tempo todo. É tão incrível, gente, e é isso que eu quero, e por isso que eu vou proporcionar isso para vocês. É tão lindo que mesmo a rampa aberta, essa parte do eixo de 5,5, que não é fixa, que eu falei para vocês que eu explicaria, ela é feita de um tipo de polígono que ela se desfragmenta. Então, quando ela passa próximo essa parte da rampa, ela se desfragmenta, trazendo magnetismo à borda V1, para que ela não se solte, nem para cima, nem para baixo, e nem fique empenada. Então, o magnetismo da borda V1, ela pressiona o magnetismo da borda 2, que é essa borda de 5,5 metros, que ela não é totalmente inteiriça, ela é quebradiça. Essa parte quebradiça é como milhões de microesferas de polígono, tá? Quando passa pela base aberta, que seria a rampa, ela se desfragmenta e se solidifica do outro lado. Então, ela vem inteira, se desfragmenta para passar dentro da base da rampa e se forma do outro lado. E o barulho, ele fica assim, ó, e começa a aumentar. E vai reduzindo novamente. O barulho fica assim o tempo todo. Por quê?
Porque é necessário ela ter uma rotação muito mais rápida para compensar o eixo de magnetismo do planeta, para sustentar ela no ponto W4, R347.8, dentro do eixo Tember. Deu para vocês entenderem? Então, por isso que ela tem a necessidade de aumentar a rotação e de reduzir um pouco a rotação para que ela fique parada. E tem momentos que você não escuta nada. Ela gira tão rápido, mas tão rápido, que ela não faz mais barulho. Mas quando ela descompensa o seu giro, para diminuir a sua rotação, ela começa a fazer barulho, tá? Então essa é a definição da nave, tá? E suas características. Então eu indo para fora, né? Esse ser, ele permaneceu ainda em pé olhando para minha mãe e para o meu padrasto. Depois de aproximadamente 20 minutos, ele virou para mim, me acompanhou e lá fora nós conversávamos no dialeto dele. Então, para vocês terem uma ideia, ele ficou comigo ali durante 4 horas e meia. E durante 4 horas e meia, a minha mãe tinha vomitado, o vômito secou-se, o odor piorou a situação, ela não conseguia levantar do sofá, o meu padrasto não conseguia. Durante 4 horas e meia, eu escutei tanto o talher dela como do meu padrasto bater na base do prato. E eles tremiam o tempo todo por consequência do magnetismo da máquina inteligente e da energia dimensional e de densidade que emanava e emana, né, esse homem do espaço. Então, foi uma das péssimas experiências que minha mãe, coitada, teve. E essa mãe que eu estou me referindo é a mãe biológica, não é minha madrinha, tá? Então, para vocês terem uma ideia de como e o porquê que minha mãe tem tanto pânico. Lembrando que ela, há um tempo atrás, eu tinha até reportado para vocês, ela disse assim: olha, fica aqui, bobo, no meu sítio, porque essas pessoas que te visitam gostam muito de estar aqui com você, então eu tô cedendo espaço. Quando eu estiver na sua avó, você pode ficar aqui à vontade. Então, ela deu legitimidade, né? E na época eu ainda perguntei para ela: a senhora tem certeza? Tem, né? Então, tá aí a consequência dela. Para você que me ouve aí, pode achar assim: poxa, Carlos, mas você tem tanta intimidade com eles, por que que isso acontece? Ao contrário, gente, eu vou aqui novamente explicar para vocês, ao contrário do que vocês podem pensar ainda, lembrando que eu acredito que tenha muita gente madura, esses homens e mulheres do espaço não é aquilo que as pessoas comentam por aí, nesses vídeos de internet da vida, não. Sabe? Aquela coisa de sentimentalismo, aquela coisa de amorzinho. Não existe isso entre eles, não, gente. O contactado que fala de amor sobre esses seres aí é mentiroso. O amor que essas pessoas acreditam que esses homens e mulheres do espaço sentem não é esse que o mundo aprendeu, que o mundo acha, que o mundo descreve algumas situações geradas pelo calor da emoção, não. É muito mais além. O sentimento deles é totalmente racional, sabe? Eles não têm aquela preocupação de, ai, não vou chegar perto do fulano agora porque eu tô cheirando mal. Não. Por isso que às vezes, né, no passado como agora, eu sempre fiquei irritado
com aqueles mentirosos, né, que maqueiam demais esses homens e mulheres do espaço e afirmam, né, com toda mentira no coração, ter contato, né? E para fugir de uma prova absoluta, e é por isso que eu quero esse encontro com vocês, estou fazendo o possível para que isso aconteça, porque eu também preciso de paz, eu preciso descansar, eu preciso continuar vivendo minha vida até 2036 da melhor maneira que eu vivia antes de eu conhecer cada um de vocês. Aí, quando vocês, naquele dia, vê esses homens do espaço, vocês vão colocar um ponto final e entender que não tem nada a ver com aquilo que vocês leu em livros e nem nada a ver com aquilo que vocês ouviram esses malditos charlatões falar deles por aí. Você vai entender que os vários picaretas que apareceram na vida de vocês não é comandante estelar porra nenhuma. Vocês vão entender que esses seres reptilianos são muito mais do que qualquer viagemzinha no astral. Sabe? Quando vocês compreenderem através deles o que é ser racional, vocês irão desprezar esse sentimento que nunca existiu em nós, chamado amor. Se nós realmente tivéssemos o puro e mais sublime sentimento racional, nós não faríamos guerra, nós não seríamos invejosos, nós não teríamos medo. Eu afirmo aqui com toda veemência, nós, homens e mulheres, foi reservado a nós somente apaixonarmos. O amor não existe. Nesse mundo, não. Você pode discordar de mim? Pode, e você deve discordar. Eu até te parabenizo por isso, mas não existe. Porque o amor verdadeiro, ele está na lei astro. O amor verdadeiro está na racionalidade do julgamento perfeito. E quem é nós para sabermos julgar alguma coisa? Por isso que as promessas que eles fazem, doa a quem doer. E por isso que eu procuro sempre ser, inclusive, melhor do que eles. Da mesma forma que eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Porque eles pediram para eu ser melhor do que eles. Mesmo eu sabendo que nesse mundo aqui e no outro será impossível. Porque eu terei que ser uma criatura muito antiga para chegar ao figalho da sujeira da unha deles. Mas mesmo assim eles querem que eu insista e permaneça no caminho. Por isso que eu falo para vocês que toda promessa que saiu da minha boca, ela vai ser cumprida. Para você pode demorar, para mim não, mas vai ser cumprida. Você pode chorar, você pode gritar, você pode espernear, mas toda promessa que eu fiz a qualquer pessoa que seja, por mais que a pessoa achou impossível, eu fui lá e cumpri. Porque eu sou o exemplo deles. E eu aprendi que uma promessa não se posterga. Eu acho que essa é a palavra. Postergar a promessa, né? Mas se cumpre. Independente do tempo, se cumpre. Então, quando tudo for cumprido da parte deles e da minha também, e principalmente da minha, vocês irão compreender o porquê que esses homens e mulheres do espaço não é brincadeira. Aí você, junto comigo, vai ignorar toda essa malandragem da internet, de pessoas mentirosas dizendo que fez isso, fez aquilo, viajou para um planeta no astral, viajou para dentro de uma nave no astral, é comandante estelar no astral, né? Sabe? Aí você vai falar assim, caramba, eu achei que o Carlos era doido e retardado, mas agora eu vi que ele sempre teve razão. Como é que explica um homem daquele jeito ali, com característica réptil? Como é que explica aquela mulher com característica de pássaro?
Como é que explica aquilo ali, que eu não sei se é homem ou mulher, com característica insectoide? Aí vocês farão julgamentos de vocês e vocês viverão com isso até a morte de vocês ou até o dia do resgate de vocês. Então, para mim chegar aqui e falar desses homens e mulheres do espaço não é fácil. Então, quando a minha mãe diz para mim que morre de medo e eu vejo que ela até chora, ela até se tranca no quarto quando eles vêm me visitar, não é fácil. A Amanda, que trabalha comigo há bastante tempo, ela fica sem rumo, né? Sem rumo. Mas eu sempre, quando eu tô perto dessas pessoas, eu falo, olha, vai pro quarto, ô mãe, dá uma saidinha com seu marido, ô fulano, vai ali, justamente para que não tenha esse encontro. Porque eu sei que não é fácil olhar para esses homens e mulheres do espaço. Eu sei que não é fácil aceitar a característica biológica deles, né? Porque olhar para um ser branquinho, um cabelinho branco, olhos azuis, nossa, é a coisa mais linda do mundo. Mas olhar para um ser que tem a característica fidedigna a um gafanhoto, a um louva-a-Deus, né? A um besouro, a uma barata, né? Olhar para um ser que é fidedigno a um felino ou a um lagarto, né? Ou a um anfíbio, não é fácil. As pessoas acham assim, eu tenho capacidade e vou conseguir, isso aí para mim é moleza, eu já tô com a consciência a mil, né? Mas não é dessa forma que funciona. Eu contei para vocês os fatos que aconteceram, né? Eu vou contar aqui para vocês um outro fato que aconteceu já faz um bom tempo lá na minha propriedade. Foi o seguinte, lá o pessoal que trabalha em roça, né, acorda sempre cedo. E nesse dia não foi diferente, né? Então naquela região ali de Juiz de Fora, dependendo da estação do ano, e lá como tem bastante lagoa na minha propriedade, você tem ali o acúmulo, né, de umidade no ar. E isso faz criar uma neblina, um nevoeiro. Todos os dias é assim. Ali por volta das 10 horas, 11 horas, que o sol começa a dissipar tudo isso. Mas sempre foi assim lá. Parece até fantasmagórico, sabe? Mas é muito bonito você olhar ali a neblina com todo o seu esplendor, né? Aquele vapor subindo da água. E nesse dia o pessoal acordou, né? As mulheres foram para a cozinha da sede preparar o café para a turma que ia largar plantão na área da vigilância e para aqueles que iam assumir o plantão. E para os outros funcionários que cada um ia ter ali a sua função no dia. Isso era por volta de 5 horas da manhã, né? Foi quando a Ana é esposa do Geraldo, tá? Ela saiu e ela percebeu que não tinha água no lago que fica na casa dela, próxima à sede, né? Então imagina você acordar todos os dias e você olhar para o lago e ver ali aquela fumaça, aquele vapor subindo da água, e você simplesmente chega, acorda e olha e vê que está tudo seco. Para onde foi a água, né? Essa lagoa, para vocês terem uma ideia, eu já até deixei no meu perfil a foto da lagoa para vocês. Ela tem uma área de 9 quilômetros quadrados. Ela é como se fosse a Lagoa da Pampulha dividida no meio. É bem grande. E essa água toda desapareceu. O nevoeiro estava bem baixo, né? Era época de frio também, era no mês de julho. Então o frio somado com a baixa temperatura ali, quer dizer, a baixa temperatura somada com a grande umidade, você tem ali todo aquele deslumbre, né, da natureza.
E ali, o Ronaldo, o Geraldo, o Júlio, o Roberto e as mulheres lá, esposa de cada um, ficaram assim, sem saber. Porque antes de ir para a cama, cada um se despediu e foi para sua casa e viu ali a água ali. Ninguém viu barulho, ninguém viu absolutamente nada. Não tinha peixe morto, não tinha absolutamente nada. A água simplesmente sumiu. O Ronaldo foi lá, mais o Geraldo, mexeu no fundo, a terra estava seca, fria, mas seca. Imagina? Eles até fotografaram para mim um antigo barquinho lá de madeira, aqueles barquinhos, essas lanchinhas de pesca, de madeira, no fundo do leito, seco. E aí quando a Ana olha para cima, ela percebe que começa a cair um excesso de pingo de água. E foi pingando, 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 isso que a Ana me contou. Quando pensa que não, naquela região ali da sede, que vocês irão conhecer, e a parte da casa da Ana e do Ronaldo, e do Geraldo, que é ali próximo à sede mesmo, mais pro lado esquerdo de quem vai, começa a dar aqueles pingos grossos, né? E ali de uma hora para outra eles conseguem ver todo o fundo daquela nave espacial. O Ronaldo contou para mim assim que a nave era tão grande que parecia que ela tampava toda a propriedade. Ele não conseguia ver o céu. E a nave começou a tragar o excesso de nevoeiro que estava ali, né? O nevoeiro, aquela neblina foi tragada e o Ronaldo falou assim: Carlos, eu via entrar essa fumaça dentro da fuselagem. Quando aconteceu isso aí, gente, ele narrou para mim assim, que veio aquela tromba d'água do fundo da nave e deu aquela pancada no fundo da lagoa. Ele disse que em menos de 1 minuto, isso foram as palavras dele, tá? Toda a área da lagoa foi inundada em menos de 1 minuto. Em menos de 1 minuto. Todos eles ficaram molhados. Todos. Ele disse assim que quando olhava assim no fundo da nave, assim, ela marejava a água e caía como uma chuva nem fraca e nem forte. Ele falou assim que foi uma das coisas mais lindas que ele presenciou. E aí ele me perguntou por que que essa nave, por que que essas criaturas retiraram ali, não sabem em qual momento, se foi durante a noite ou se foi naquele momento ali quando eles estavam acordando, por que que eles tiraram toda aquela água dali e devolveram aquela água. No momento eu não sabia responder, mas quando eu fui 1 mês depois para lá, né? E ele novamente me fez a pergunta, eu fui lá pro Vale porque eu tinha a visita de Mereconoab, né? De Arnetoliel. Encontrei os dois lá e aí me surgiu de repente na mente a vontade de perguntar. Quando eu perguntei, Arnetoliel olhou para minha retaguarda. Eu olhei um pouco mais acima, elevado ao ar, no céu. Eu vi um ser que parecia ser feito assim de prata. Todo o corpo dele brilhava como uma prata, né? Ele veio descendo, flutuando na minha direção. E ele disse assim para mim assim: Arques, necessário foi drenar toda a água da lagoa, como você diz com as tuas palavras, para que assim nós pudéssemos separar por categoria e espécie as bactérias sobre a água.
para servir de fonte de estudo para mundos em desenvolvimento. Então o que eles fizeram? A nave drenou, puxou, né, sugou toda a água da lagoa, lodo, lama, barro, peixe, tudo que era vida foi levado para dentro da nave. Puxou. A própria nave fez a separação das moléculas da água, identificou bactérias, parasitas, né? E separou. Depois ela filtrou e devolveu uma água pura. Lógico que o contato dessa água com o resíduo que ainda tinha ficado no fundo, ela seria a longo prazo, as bactérias sofreriam mutação e se expandiria novamente, né? Para vocês terem uma ideia, eles falam que se você arrancar a escama de um peixe, ele morre, né? Os peixes de água doce, eles têm escama, né? Alguns peixes de água doce também possuem couro, né? Como o bagre e outros aí. Todos os peixes que tinham escama, a escama deles foram tiradas. Todos. E todos os peixes que possuíam pele, como o bagre, e outros que possuíam casca, né, como o cascudo, foram removidas. Foram como se tivesse sido lixado a laser. E o interessante é que em poucos dias, quando eles foram lá tratar dos peixes, né? Então joga-se farelo, que eu gosto que joga bastante farelo para eles. Aí eles vêm na superfície e eles perceberam que a escama já estava crescendo. É uma coisa assim incrível. Eles fizeram de uma forma cirúrgica, tão precisa, que toda a matéria biológica, tanto da água como daquelas criaturas, né, que estavam ali na água, da ameba ao parasita, do parasita a qualquer outro elemento, eles aproveitaram muito bem. E essa nave de pesquisa levou essa informação para ser estudada para outros mundos, que é a questão da forma corporativa, né, de desenvolvimento de mundos. Então o motivo foi esse, né? O motivo foi esse. Outros assuntos, né, que isso aconteceu foi em Patos de Minas. Recentemente eu estive lá e o que me foi reportado foi que um dos funcionários lá da propriedade, ele estava passando muito mal, parece que ele estava com inflamação nas amígdalas, né? Então estava com a garganta bem inflamada mesmo. E aí ele foi dispensado, né, dos seus afazeres no dia. Levaram ele no médico, no centro lá de Patos de Minas. Ele foi medicado e voltou para a sede, né? E o médico já tinha dado encaminhamento para ele, dizendo que se agravasse ele teria que fazer uma cirurgia para remoção das amígdalas, né? E aí ele ficou de repouso na casa dele e aquilo começou a piorar. Então, com a garganta inflamada, você tem febre, você tem dor nos olhos, né? Fica tipo aquele sintoma quando você está com a dengue, né? E aí eles me contando assim, que isso não foi me contado direto pela pessoa, porque ele tá de férias, tá? Chegou o dia de dar as férias para ele, ele recebeu as férias dele, e quando ele voltar eu vou conversar com ele, mas quem me contou foi o caseiro de lá. Ele estava lá na casa dele, a esposa dele estava cuidando dos afazeres, né, ao redor da propriedade, mexendo ali no pomar, pegando frutas, né, para poder mandar para as creches, para vender, para converter em dinheiro para eles também, que é o que eu autorizei. E ali, o pessoal, naquele pânico todo, né, ela principalmente naquele auê todo, né, achando que poderia ser uma doença mais grave, né, então o pessoal assim
quando fala em tirar as amígdalas, né? O pessoal fica, quem não tem muito conhecimento, fica em choque, né? E aí ele lá descansando, que é o que me foi contado, ele levantou, foi na varanda para tomar um ar, tava morrendo de febre. E quem tá com febre, qualquer ventinho que toma, você já tá sentindo frio, né? Foi quando ele viu uma luz vir na direção dele, e essa luz, ela veio grande, grande, e ela se firmou, né? No tamanho assim de uma bola. Vamos imaginar uma bolinha de gude, tá? Eu aqui tô dando a minha interpretação dos fatos me narrados. Então, quando isso aconteceu, dessa luz, segundo o que foi dito, saiu uma voz. E ele foi abriu a boca e essa luz entrou pela boca dele. Segundo o caseiro lá, o corpo dele brilhava, que ele olhava para a palma da mão e emanava luz do corpo inteiro. E foi quando ele caiu. Aí ele não se lembra de mais nada. A esposa dele, quando voltou para casa, por volta ali das 17 horas, né? Que é o horário que termina as atividades para quem trabalha no curral, no pomar, na sede, né? E para quem varre, né, as ruas lá da propriedade, porque tem muita folha, quem fica no serviço geral, né? Quando ela estava voltando, ela viu o marido dela caído na varanda, ela se desesperou. Ao invés dela ir de encontro ao marido, ela voltou para pedir ajuda do pessoal que vinha com ela e que já tinha ficado nas suas respectivas casas, né? Porque lá eu tenho bastante casa para caseiro, para os funcionários, né? E aí, quando ela volta, gritando, naquele pânico todo, o pessoal vem ao encontro dela e vai lá acudir ele, achando que a garganta dele tinha fechado, ele perdeu o ar e acabou entrando em óbito, né? Então, o pensamento, segundo o que o meu caseiro me disse, foi esse. Chegando lá, ele estava deitado, o que parecia estar desacordado, ele estava, assim, pensativo. Essa foi a informação, ele foi encontrado no chão, mas com o olho aberto, pensativo. E tão extasiado que nem um grito da mulher dele fez com que ele levantasse a cabeça para tirar a preocupação dela, né? Pelo contrário, ele nem esquentou a cabeça com o grito da mulher. Eles colocaram ele sentado, correram, pegaram água para ele e foi aí que ele pediu para o pessoal ficar tranquilo. E aí o pessoal percebeu que ele já estava mais corado e tudo mais. A mulher dele, né, assim, com medo de alguma coisa e a garganta dele já não estava mais inflamada, eles resolveram voltar no médico, né? Porque naquele dia ele tinha dado uma piora, mas eles queriam saber como que a garganta dele tinha desinflamado de uma hora para outra. E ele explicou, olha, eu vi uma luz muito grande, ela foi reduzindo, reduzindo, ficou pequena até entrar dentro da minha boca. E aí meu corpo começou a iluminar todo e foi quando eu caí e não vi mais nada. Quando eles voltam no médico, né, porque consulta particular por plano de saúde é o seguinte, tanto para o plano de saúde como particular é o seguinte, você paga, você tem direito ao retorno, né? Então eles aproveitaram para ter o direito ao retorno. E o médico mostrou muita preocupação por consequência da garganta dele fechar, que é muito grave, né? Se a pessoa estiver sozinha, ela pode até entrar em óbito, né? E ali, quando o médico foi fazer a avaliação, não tinha mais nenhuma placa na garganta dele e não existia mais as amígdalas dele. O médico ficou impressionado. Como é que cirurgicamente aquilo ali foi removido e não mostrou nenhum tipo de incisão? Foi como se ele tivesse nascido e o organismo dele não tivesse formado as amígdalas. E dias antes, ou seja, dias não, né? Vamos colocar aí 24 horas antes, o médico identificou o problema das placas nas amígdalas, inflamação em um grau avançado. Tanto é que ele tomou Bezentacil, não resolveu. Fez acompanhamento com amoxicilina 875 miligramas e não estava resolvendo. E o médico mostrou preocupação de que se fechasse a cirurgia tinha que ser feita imediata a desobstrução, né, da garganta. E aí como é que ele explica isso para o médico? Né? E o médico ficou horrorizado. E o pessoal da propriedade sabe que falar do que acontece lá dentro para as pessoas lá fora é perda de tempo. Então, eles convivem com esses homens e mulheres do espaço, mas eles também são inteligentes, né?
para não ficar dando com a língua nos dentes, para poder não ter nenhuma outra opinião formada acerca do que eles são, né, para qualquer um. E aí ele voltando, né, para a fazenda, é uma volta assim de umas 2 horas de carro, ele só sabia contar isso, que era uma luz grande que ficou pequena e entrou pela boca dele, e o corpo dele iluminou, que ele via a palma da mão dele, ele via os vasos sanguíneos, via os ossos, via os nervos se mexendo quando ele mexia os dedos, de tão translúcido que ele ficou. E simplesmente essa luz mandada por não sei quem, porque eu não identifiquei a pessoa do espaço que fez isso por ele, simplesmente a luz entrou e removeu tudo que estava errado do corpo dele. Então, consequentemente, a gripe dele foi embora, a inflamação na amígdala foi embora, a amígdala foi embora, o problema que ele tinha nas vistas foi embora, que ele tinha, acho que é glaucoma, né? Acho que chama glaucoma, isso aí, glaucoma. Ele tinha glaucoma na vista, foi embora também. Ele tinha um problema no joelho também, foi resolvido da noite para o dia. Simplesmente a essência da partícula de um homem ou de uma mulher do espaço, não sei quem foi de encontro com aquele homem e resolveu resolver as coisas pendentes no organismo biológico dele e, consequentemente, na energia dele, né? E aí, como estava nas vésperas, né, dele tirar férias, porque ele é assim, lá completa 11 meses de trabalho, no 12º já sai de férias, né? Ao contrário de outras empresas que o cara fica 1 ano e 11 meses, aí tira férias em cima da hora. Não, lá é tudo certinho. Então a contabilidade, ela entra em contato, né? A empresa que administra essa questão e já notifica, né? Eu autorizo as férias, a pessoa é notificada, passa na contabilidade, assina os papéis, recebe os direitos de férias. Aí a pessoa pode gozar as férias dentro da propriedade mesmo, porque ela mora lá, ou pode viajar. E aí ele e a esposa dele tiraram 30 dias de férias, né? De uma única vez, e foram lá para o estado do Acre, que é de onde ele é, né? Foram de avião. Então, essas e outras coisas é que eu vou me esforçar para contar para vocês ainda durante essa semana, beleza? Tá bom? Então é isso aí, gente. Um abraço para todos vocês. E não pensem vocês principalmente que me ouvem através do Rodolfo aí, que eu tô sumido, não. A questão é a falta de tempo mesmo e o meu trabalho. Então espero que todos vocês tirem algum aproveito nesses testemunhos aqui e que todos vocês tenham uma excelente noite, porque agora já são 18 horas e 40 minutos, que é o momento que eu encerro de uma vez por todas aqui esse áudio. Aí na quarta-feira eu vou tentar contar mais coisas para vocês, se assim sobrar um tempinho, beleza?